Olá, doutores e doutoras. Vamos dar início ao nosso 15º e último módulo do curso Advocacia Eleitoral do Zero. Vamos tratar nesse módulo das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Nós montamos os nossos slides de acordo com a ordem numérica das súmulas. Então, independentemente do tema a ser tratado, nós obedeceremos a ordem numérica das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos compartilhar os nossos slides aqui. E a primeira súmula que nós vamos falar é a súmula de número 3, que diz que no processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento cuja falta houver motivado indeferimento ser juntado com o recurso ordinário. Nós comentamos, ao abordar os embargos de declaração, que nós utilizamos como uma espécie de atalho, para a juntada de documentos que motivaram o indeferimento de registro de candidatura, para que o processo não suba até o tribunal. No entanto, pode acontecer do juiz não acolher os embargos e não atribuir aqueles efeitos infringentes que nós falamos, e aqui a súmula dá essa possibilidade de nós fazermos a juntada através do recurso ordinário. Aqui, quando a súmula menciona recurso ordinário, ela faz aquela divisão entre recurso ordinário e recurso extraordinário, porque nós sabemos que nas eleições, principalmente eleições gerais, nós utilizamos o recurso ordinário, por exemplo, naquelas questões que tratam de inelegibilidade. Então, aqui ele está dizendo os recursos ordinários, que é exatamente aqui na primeira instância, o recurso eleitoral. Então, é possível também fazer a interposição do recurso eleitoral e juntar o documento que está faltando. O que nós falamos ao tratarmos sobre os embargos de declaração é que ele seria uma espécie, os embargos seriam uma espécie de atalho, exatamente para fazer com que o processo não suba até o tribunal e isso acabe gerando um desgaste político para o próprio cliente. Então, a nossa ideia e sugestão, até pela vivência prática, nesse caso de indeferimento do registro de candidatura, interpor primeiramente o embargo de declaração, juntando aquele documento que está faltando, e caso o juiz não acolha os embargos, aí sim nós faremos a interposição do recurso eleitoral e o documento já vai estar entranhado nos autos, perfeito? Aqui eu coloquei que é uma exceção à regra geral de impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal, uma regra que se aplica também, ou melhor, aplica-se ao processo civil em geral, essa vedação de juntada de documentos em sede recursal. Aqui nós tratamos então dessa exceção, podendo, se o juiz não tiver conferido esse prazo, a parte poder fazer essa juntada em sede recursal. Perfeito? Aqui a súmula de número 4 diz que não havendo preferência entre candidatos que pretendam registro da mesma variação nominal, defere-se o de que primeiro o tenha requerido. Então, aqui até nós trouxemos o texto do artigo 12 da Lei das Eleições para nós acompanharmos essa etapa. Então, o artigo 12 diz que o candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, o cognome, o nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. E aí nós passamos para as hipóteses do parágrafo 1º. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo o seguinte: havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. Então, suponhamos que o candidato queira utilizar alguma
expressão diferente daquele seu nome, né, do registro civil, o juiz pode, caso haja dúvida, exigir que o candidato comprove que ele é conhecido ali no bairro, no município, de acordo com o que ele quer registrar. Então essa é a ideia, de que não haja qualquer tipo de dúvida com relação ao nome que o candidato vai escolher para colocar na urna. No inciso 2, ele diz que é o candidato que na data máxima prevista para o registro esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido seu uso no registro, ficando os outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Aqui uma preferência para quem já exerce o mandato eletivo, né? Então já é conhecido no bairro, na comunidade, no município, exatamente com aquele nome. E aí seria injusto que esse vereador, vamos colocar como exemplo aqui das nossas eleições de 2024, que ele fosse impedido de utilizar esse nome porque um outro candidato que não exerce mandato, que talvez nunca tenha se candidatado com aquele nome, utilize-o para as eleições. Então essa é a ideia de proteger aquele que já está no exercício do mandato e já é conhecido por aquele nome que ele deseja ser registrado. O inciso 3 diz que é o candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome observado o disposto na parte final do inciso anterior. Então aqui também aquele candidato que é conhecido no meio social ou profissional mesmo com um determinado nome, para que ele possa, né, utilizar aquele nome, né, com preferência sobre os demais, e caso o juiz também tenha dúvida aqui, ele deve intimar o candidato para que demonstre que ele é conhecido com aquela expressão ali no meio onde ele trabalha, ou no meio social onde ele vive, ou mesmo no meio político. O inciso 4 diz que, tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que em 2 dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Então aqui, caso não seja resolvida a questão, o juiz vai dar um prazo de 2 dias para que os candidatos decidam. Então eles vão conversar e vão tentar de alguma forma definir quem utilizará aquele nome que está sendo objeto aí de controvérsia. Caso eles não cheguem a essa resolução, aí o juiz é que vai decidir quem vai poder utilizar aquele nome. Perfeito? O inciso 5, né, que é exatamente isso. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Aqui ele estabelece, então, uma ordem de preferência caso aqueles candidatos eles não consigam resolver aquela controvérsia nesse prazo de 2 dias que a Justiça Eleitoral vai conferir para que eles possam conversar, estabelecer uma forma de quem vai querer utilizar aquele nome. Eu já vi casos em que os candidatos colocam uma espécie de cara ou coroa para quem vai poder utilizar aquele nome. Se persistir a controvérsia, aí a Justiça Eleitoral é que vai definir quem vai utilizar o nome, no caso, que eles estão discutindo para ver quem vai usar. No caso do parágrafo 3º, ele diz que a Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para o candidato que esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Então aqui, havendo uma proibição aí de se utilizar o mesmo nome, até para que não haja uma confusão, né, entre o candidato a prefeito, o candidato a vereador, e a exceção fica para aqueles que estão exercendo o mandato eletivo ou que tenham exercido nos últimos 4 anos, né, no caso, ou tenham concorrido com esse nome. Então, o candidato ele vai demonstrar que ele já vem utilizando aquele nome durante um determinado tempo, e aí ele vai ter essa preferência, inclusive, no tocante aí à eleição majoritária. Então, prevalecerá
aquele nome para o candidato do cargo proporcional, se ele conseguir provar que ele já vem exercendo, ele já vem atuando aí na sua vida política, social, mandato eletivo, com aquele nome que o candidato da eleição majoritária pretende também registrar. A súmula número 6 diz que são inelegíveis para o cargo de chefe do executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Essa súmula é bastante importante e a jurisprudência do TSE acabou delimitando a aplicação dessa súmula da seguinte forma. Então, no caso de falecimento, no curso do primeiro mandato, fica afastada a inelegibilidade dessas pessoas, no caso do cônjuge e os parentes aí nos termos do parágrafo 7º do artigo 14. No caso de renúncia, caso o titular do cargo do executivo que esteja no curso do primeiro mandato, se ele renunciar ao cargo, será afastada a inelegibilidade reflexa para o cônjuge, companheiro e parentes até o segundo grau. Então aqui, se ele fizer a renúncia e não concorrer, abrir mão de concorrer à eleição, estará afastada também essa inelegibilidade reflexa. E desincompatibilização é o afastamento nos últimos 6 meses do mandato do titular reelegível. Então, aqui para nós tentarmos delimitar, será sempre durante o primeiro mandato do chefe do executivo. Então, no último caso aqui, não seria possível ele se afastar antes de 6 meses do seu segundo mandato, porque aí nós teríamos uma continuidade aí familiar, um parente se candidatando ao cargo de prefeito. E o que a Justiça Eleitoral tenta evitar, ou inclusive com decisão já até do Supremo Tribunal Federal, é que haja essa perpetuação das famílias no poder. Isso fere, inclusive, o princípio republicano. Então a ideia é sempre que é possível o afastamento dessa inelegibilidade, desde que seja sempre no primeiro mandato do chefe do executivo. Então aí no caso, os seus parentes poderão concorrer à eleição, não havendo essa inelegibilidade reflexa. A súmula número 9, ela diz que a suspensão dos direitos políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova da reparação do dano. Então aqui, uma vez cumprida a pena e extinta, o candidato ele não precisará fazer reabilitação ou comprovar qualquer tipo de reparação de danos em razão daquele crime pelo qual ele foi condenado. Basta que ele cumpra a pena e que a justiça declare extinta essa mesma pena, perfeito? A súmula 11 do TSE diz que no processo de registro de candidatos, o partido que não impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Nós tratamos dessa súmula ao tratarmos ali do módulo de registro de candidatura, das impugnações. Então aquele partido que não impugnou um determinado candidato, ele não vai poder recorrer da sentença, a não ser que nós estejamos tratando de uma matéria constitucional, por exemplo, a ausência de condição de elegibilidade. Lembrando que essas condições elas estão previstas no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Então, nesse caso, o partido poderia interpor o recurso. Se ele não impugnou e não estamos tratando de matéria constitucional, ele não vai poder fazer qualquer tipo de recurso, qualquer interposição aí para poder tentar reverter a decisão que deferiu o registro de candidatura daquele determinado candidato. Aqui nós trouxemos o tema 680 do STF, porque há uma exceção que diz que a partir das eleições de 2014, inclusive o MP eleitoral tem legitimidade para recorrer da decisão que julga o pedido de registro de candidatura, ainda que não tenha apresentado impugnação. Então, na súmula aqui, ele fala de partido, e também não é aplicável ao Ministério Público, já que o tema 680 permite que o Ministério Público faça a interposição do recurso, mesmo que ele não tenha apresentado a impugnação no prazo legal.
A súmula 12, ela diz que são inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção do prefeito do município mãe, ou de quem o tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. Então aqui nós temos aquela situação em que o município A, ele foi desmembrado, foi criado o município B, por exemplo. Nesse município B, nós teremos também a aplicação daquela inelegibilidade reflexa. O cônjuge, os parentes consanguíneos aí, ou afins até o segundo grau. No caso do prefeito do município A, ele não terá direito, ele não poderá concorrer ao cargo ali exatamente por conta dessa inelegibilidade. A exceção fica se ele já for titular de mandato eletivo, que é a mesma exceção que nós temos na regra geral aí de inelegibilidade reflexa. Perfeito? A súmula 15 diz que o exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz por si só de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Aqui não é porque o candidato ele é vereador que ele não vai estar sujeito aí a provar a sua condição de alfabetizado. Então não basta apenas o candidato, por exemplo, juntar o diploma da eleição que ele participou anteriormente, comprovando que ele está no exercício do mandato. Normalmente o juiz ele acaba fazendo aquela provinha que até gerou uma certa discussão, né? Porque isso eles colocavam vários candidatos ali numa mesma sala e acabava expondo os candidatos, porque os candidatos tinham que ler o preâmbulo da Constituição e aí muitos candidatos não tinham desenvoltura para fazer uma leitura e isso acabava de alguma forma causando um constrangimento. Mas o juiz ele pode sim fazer essa prova aí de condição de alfabetizado, desde que seja num ambiente restrito, que não exponham os candidatos aí ao ridículo, esse tipo de coisa. Então se o juiz ele suspeitar que aquele determinado candidato ele não é alfabetizado, ele deverá comprovar a sua condição e o fato de ele exercer um mandato eletivo não prova que ele tem exatamente preenchido essa condição. Mesma coisa se ele, por exemplo, teve já essa prova realizada em outras eleições, né, e ele demonstra, juntando o documento, olha, em 2020 o juiz já fez essa prova, já há um termo aqui no meu registro de candidatura anterior que eu sou alfabetizado. O juiz, se ele entender necessário, ele fará essa avaliação novamente, beleza? A súmula 18 diz que, conquanto investido no poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para de ofício instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504/97. Então aqui o juiz ele tem o poder de polícia, então se o juiz constatar uma propaganda eleitoral irregular, ele pode pedir para que o serventuário da Justiça Eleitoral vá até o local e faça a retirada independentemente de representação. Agora, para aplicação de eventual multa, o juiz não pode fazer isso de ofício. Então, o juiz ele constata, né, através do serventuário que vai fazer uma certidão de regularidade e caso haja a possibilidade de propositura de uma representação, ele pode encaminhar essa documentação para o Ministério Público Eleitoral e, se entender, poderá promover essa representação, aí sim, para aplicar alguma das penalidades previstas na Lei das Eleições. O que o juiz não pode fazer é instaurar esse procedimento para aplicação de multa de ofício sem a provocação de um dos legitimados. Perfeito? A súmula 19 diz que o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Então eu coloquei aqui um exemplo em azul para essa súmula ficar clara. Portanto, no caso de eleições de 2016, se terminado em primeiro turno, conta-se a partir do 2/10 de 2016 e irá findar em 2/10 de 2024. Então nós pegamos aquela data da eleição em que o candidato ele foi condenado e projetaremos aí até o 8º ano seguinte, terminando exatamente no mesmo dia, aqui no caso 2/10 de 2024.
Perfeito? Essa súmula não tem segredo, essa contagem, né? Basta nós observarmos o dia da eleição em que há a condenação e projetaremos para o 8º ano seguinte. Perfeito? Vamos fazer um intervalo aqui nesse módulo e no próximo bloco continuaremos analisando as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Te espero lá.